gente agora é o Célio Martinez, CEO do Mercado e Consumo. Célio, venha para cá, por gentileza. Seja bem-vindo ao palco do Abrim Talks. Muito obrigada pela sua presença. Agora é com você. Boa tarde, pessoal. Primeiro, um prazer. Obrigado pelo convite, Abrim. Sempre legal falar sobre esse tema que a gente, de alguma forma, a gente construiu na nossa trajetória comercial e na nossa trajetória de vida. É um dinheiro novo, gente. A gente não está olhando muito para isso. É um dinheiro onde a gente acaba olhando, a partir de agora, com uma outra perspectiva. É um dinheiro grande, é um dinheiro onde a gente acaba trazendo, de alguma forma, uma musculatura diferente para os novos negócios. Ou seja, dinheiro novo, um jeito diferente de administrar, e precisamos entregar isso de alguma forma, porque essa realidade de comprovação para a indústria é fundamental para poder justificar esse investimento. Vou contar um pouco dessa trajetória. Eu nasci de verdade num restaurante, fui criado dentro de um supermercado, passei por uma indústria de bens de consumo, uma das maiores cervejarias do mundo, tenho muito orgulho dessa história, pilotei uma das maiores marcas de cervejas do país, e de lá resolvi empreender, fiquei 10 anos na Ambev, e aí de lá a gente resolveu traduzir isso no mundo empreendedor. Mas a paixão do varejo é muito maior do que isso. Você enxerga tudo isso quando você resolve contar a história de quem está na frente do varejo. E é dessa forma que nós entendemos que a Mercado e Consumo foi concebida nesse processo. Quando a gente fala da Mercado e Consumo, até para poder trazer todo mundo para a mesma página, a Mercado e Consumo ela tem vários formatos de entrega, notícias, artigos, tudo isso, mas é uma audiência super qualificada, porque quando a gente olha o painel de audiência da Mercado e Consumo hoje no país, hoje nós temos, em média, 6 milhões de leitores únicos quando se fala em varejo e consumo no Brasil. Tá? É a maior plataforma hoje de leitura, nós batemos grandes concorrentes e que nós nos inspiramos neles para poder fazer diferente. E qual que é a grande diferença dessa audiência? Nós temos um processo onde toda a retroalimentação da nossa notícia vem dos insights que vocês produzem na jornada de leitura dentro da nossa plataforma. Ou seja, eu consigo pegar 5 passos antes e 5 passos depois, o porquê que você acessou aquela notícia, qual foi o motivo real e o porquê que você, para onde você foi com aquele material. Ou seja, isso realimenta o nosso núcleo editorial e mais, reconhecimento dessa jornada em todos os processos. Quando a gente fala em liderança, varejo, food service, supermercado, shopping centers, e-commerce e bens de consumo. Hoje, do Iapoque ao Chuí, eu tenho muito orgulho de liderar um time que faz a diferença e eu falo que eu sou só uma pecinha desse Lego, trazendo para esse universo de brinquedos. A Mercado Consumo, ela tem uma revista que ela se torna relevante, porque mais do que só um processo, ela é um anuário, então nós trazemos a tendência. Para vocês terem uma noção, é o único veículo brasileiro a ser convidado pela NRF por 2 anos seguidos. Nós temos um estúdio no ambiente americano, e aí nós cobrimos com mais ou menos quase 50 notícias, quase 50 entrevistas no dia a dia lá no universo. Nós estaremos na China, em Singapura, cobrindo agora Singles Day, nós já fizemos, nós fazemos grandes eventos internacionais, Web Summits, SXSW, então a gente acaba tendo uma participação super bacana, sempre convidado para esses grandes veículos. Tá? E aí, quando a gente olha Retail Media, quanto que esse assunto é importante para nós? Tá? Ele é fundamental porque nós entendemos que é a evolução do trade. É a evolução daquele ponto de contato. Se nós temos uma possibilidade de aquisição desse consumidor, desse shopper, muito bem explicado agora nessa palestra que foi realizada, nós entendemos que nós precisamos ter o digital ao lado para poder atrair essa atenção em todos os pontos de contato. E o que é esse Retail Media? É mais que uma estratégia de marketing, é a conversão em tempo real. Então, nós olhamos a marca, nós entendemos que tem grana, nós entendemos o fluxo de caixa. E quando você olha aquele modelo de NPS convencional, sim, é possível atrair em todos os momentos
a atenção e o olhar com leitura de dados, uma camada muito importante de dados nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma câmera de reconhecimento facial nessa painel de mídia. Isso é fundamental porque eu reconheço o humor que ele entrou e o humor que ele saiu nesse processo. Qual que é a jornada dentro dessa loja? Qual que é o planograma que eu devo revisitar? Tudo que eu devo olhar a partir de agora é baseado em dados. Não tem mais aquele ponto de contato que o achismo supera qualquer percepção. Nós trazemos dados para poder evidenciar. Essa foi a grande dor que o varejo, e eu falo que na minha época, de 2000 a 2010, quase 2011, na Ambev, nós pedíamos para o varejo, traga essas informações, a gente paga por isso, mas eu preciso entender quem é o meu comprador, qual que é o volume, qual que é o horário de melhor compra. E as pessoas não traziam essa informação porque não tinham esse tipo de conteúdo tratado, essa informação tratada de alguma forma. Eu falo que informação é fundamental desde que tenha ação. Se ficar na informação, é prestígio. Prestígio não paga a conta de ninguém. Eu falo sempre isso, né, para o time está sempre acompanhando a gente aqui, mas prestígio não paga a conta. O que devemos mostrar é o sellout. Olha, não sei se vocês sabem, mas dentro de um varejo, hoje alimentar, o horário que mais vende chocolate, das 8h30 às 10h30 da manhã, é o maior volume de vendas de chocolates no Brasil. E eu estou falando GPA, eu estou falando Carrefour e a terceira maior rede. Por quê? Porque as pessoas entram, elas vão no supermercado de proximidade, elas começam a enxergar. Se eu levo aquela qualidade de comunicação, naquele painel, naquela mídia direcionada, naquele conteúdo direcionado, aquilo faz toda a diferença. E aí começa a ter um ganho de causa. Imagina o seguinte, se eu tenho shopper e eu tenho consumidor, em 2 momentos dentro da minha loja, eu posso direcionar para que um brinquedo dessa forma, para que a brincadeira de outra forma. O lúdico, vocês têm o lúdico na mão de vocês. Vocês têm uma possibilidade de desenvolver o criativo, que é fundamental, diferente de um varejo alimentar, que se estimula. A gente acaba trazendo outras formas, mas eu tenho regras. Eu não posso aplicar uma publicidade na área de cerveja em horário matutino. Tem toda uma dificuldade da gente poder explorar esse caminho. Tá? Só para vocês terem uma noção, a gente está falando quanto desse dinheiro? Hoje, nos Estados Unidos, o mercado que nós consideramos ainda maduro para esse movimento, os Estados Unidos consome quase 37 bi. Tem oportunidade de 37 bi de dólares na mesa, dinheiro parado na mesa, e ninguém está trabalhando em cima disso. Eu estou falando de dinheiro de retail media, tanto no âmbito digital, quanto no off. Mas espera aí, Célio, a Amazon consegue consumir esse dinheiro de uma grande escala. Ninguém mais procura esses grandes marketplaces para esse tipo de negócio. Eu preciso entender quem está na ponta. Eu falo que, eu sempre brinco aqui no território nacional, de que eu não quero só entender quem está em São Paulo, nos Jardins. Eu quero entender quem está em São Bernardo, eu quero entender quem está em Montes Claros, eu quero entender quem está em Ananindeua, no Pará. Que aí é o fundamento do negócio. Aí está a história, você entender quando é que esse cara entra, quando é que ele movimenta tudo isso. No Brasil, nós temos um volume, hoje, de 32 bi de reais. Célio, de onde veio esse dinheiro? Vou contar para vocês. Hoje, uma grande marca de cerveja no Brasil, ela deixa de contribuir para o varejo, eu vou dar um exemplo claro, algo em torno, ela reserva no seu orçamento em torno de 25% a 30% de resultado. Por quê? Porque eu não vou entregar para as grandes redes. Eu preciso dos pequenos, eu preciso dos médios para poder direcionar. E esse pequeno e médio não tem estratégia para aquisição. Ele não está olhando para esse dinheiro. Ele fala, cara, toma aqui, olha, verba de merchandising, está aqui o seu display de gôndola, está aqui o seu adesivo. Tá, vamos fazer diferente? Vamos olhar esse dinheiro de uma outra perspectiva? Quanto que você tem de investimento nessa linha? Se eu colocar uma tela, te dar ao consumidor, te entregar o dado, te entregar a informação, te entregar que eu posso aumentar, incrementar a sua venda em tantos %, isso é possível? O papo ficou mais adulto. Separamos os meninos dos homens. Aí começa a brincadeira. Porque você entrega informação para a indústria.
E aí a coisa fica diferente. Se você está estruturado com tudo isso, aí você fala, mas como é que eu faço tudo isso? Daqui a pouco a gente vai apresentar 3 cases importantes para isso. Como é que a gente entrega tudo isso? E aí para vocês entenderem. TV, queda em audiência. Esse novo consumidor não olha mais para isso. Digital Ads, depreciação total. Por quê? Eu entro entro no Mercado Livre e acabo olhando para isso. Entro na Amazon, acabo olhando para isso. Mas, porra, sou impactado toda hora por esse cara e eu acabo não convertendo. Ou seja, meu CAC começa a aumentar, meu custo de aquisição começa a explodir, isso foge do meu planejamento orçamentário. E aí, onde entra a brincadeira? Digitação das lojas. A experiência é fundamental para a venda. E se eu atraio essa pessoa pelo digital, e se eu não tenho nada digital na minha loja, eu perdi algum ponto de contato. Ah, mas o lúdico é importante. Gente, estamos falando em ativação. Eu falo sempre, quando você é ativado pelo chão e pelo teto, é a primeira coisa que você olha. Você olha onde você pisa e você olha o que tem para cima. Se tem alguma gotinha caindo, você olha. Pô, se tiver uma comunicação também, isso funciona super bem. Como é que funciona essa potência em conversão? Primeiro, audiência qualificada, o off-site. A gente começa a entender com quem nós estamos falando em tempo real. Segundo, visibilidade para venda on-site. Eu trago o site também de vocês, começo a integrar essa informação. Ou seja, eu começo a entender aquele carrinho abandonado e como é que eu posso gerar aquela informação. Imagina o seguinte, eu faço reconhecimento facial dentro da minha loja. Amanhã ele vai para o site. Eu tenho esse CPF, eu vinculo, pedi permissão pela proteção de dados. Tudo organizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu começo a entender o carrinho abandonado em qual momento. Eu tenho no meu device aqui na mão uma oportunidade que, olha, o Célio acabou de entrar na minha loja, acabou de deixar 3 bonecas no carrinho, ele acabou não concluindo essa compra, ele tem interesse disso. Qual que é a idade da filha dele? 7 anos. Qual que é a idade do filho dele? 3 anos. Opa, eu tenho 2 oportunidades aqui de cross. Eu posso gerar esse negócio e gerar experiências. Conduzo ele até o corredor correto e começo a gerar esse tipo de negócio. Ou seja, eu começo a trazer informação. E mais do que isso, por que eu abandonei? Alô, indústria? Abandonei porque esse produto não está com um envelopamento correto. Esse produto não está sendo bem explorado. Outra coisa, visibilidade para a venda na loja. Poxa, se eu tenho aquela quantidade de pessoas procurando aquele produto e não teve experiência, traz para frente, liga para a indústria e fala, ó, preciso de apoio de vocês para poder trazer esse negócio aqui para dentro de casa. E isso funciona bem. E aí, tudo isso mensurável, de uma forma organizada, tratando essas informações de uma forma super rigorosa. Dado não requer muita informação. Dado, quanto mais simples, mais objetivo, mais resultado ainda. Como que a gente alavanca tudo isso? Olha o volume de dados e olha o volume de transações que existem nos Estados Unidos quando a gente olha algumas marcas. Walmart, você tem hoje o processo de digital caindo, ou seja, a publicidade sim do digital caindo, indo para a mídia da loja. Essa grana vai parar em loja. Vocês, lojistas, têm uma oportunidade gigante na mesa e o dinheiro novo. Indústria pode repensar a forma de atingir e ter informação em tempo real. Eu estou falando de Target, eu estou falando de CVS, eu estou falando de vários mercados aqui no dia a dia. Tá? E aí, eu queria, na verdade, e aí falo, tudo isso é técnica, tudo isso é método de trabalho, mas nada melhor do que a gente possa trazer um parceiro nosso que está olhando para isso. Nós trouxemos esse case dentro da Mercado e Consumo, uma grande empresa, uma das maiores empresas de proteína animal do mundo, que é a JBS, e aí trazer essas evidências que a gente fala, poxa, o sellout funciona? Isso tudo acontece? Elaine, queria te convidar no palco para você contar essa história para a gente. O que a Friboi fez de diferente ao incrementou o seu resultado em tempo real na loja? Obrigada, boa tarde. Vocês não estão com muita fome, não, né? Só um pouquinho? Vamos tentar ser rápidos, tá certo? Antes eu vou me apresentar. Sou Elaine Dias, diretora de marketing da Deled. A Deled é uma empresa que comercializa painéis de LED para o varejo, para publicidade que a gente chama out of home, que é outdoor, painéis em shopping centers, aeroportos, estações de trem, de ônibus, etc.
E a gente tem como missão informar e formar o mercado sobre a relevância e as oportunidades que o painel de LED pode oferecer para o varejo. E principalmente aqui nesse mundo do brinquedo, que os painéis e as telas de LED são muito pouco exploradas nas lojas. E para contar um pouco para vocês, eu trouxe 3 cases, né? Um da indústria e 2 do varejo, e eu gostaria que vocês pensassem muito mais na estratégia que essa indústria usou para se comunicar com o consumidor do que propriamente o segmento, né? Então, o primeiro é a Friboi. Há um ano atrás, nós fomos procurados por eles com um desafio. Eles têm um programa chamado Friboi Açougue Nota 10, que contempla 2.500 açougues em supermercados do Brasil inteiro, que eles promovem capacitação para açougueiro, dão aulas para atendentes, reformam açougues dos supermercados, e eles estavam com um projeto novo que são geladeiras exclusivas das carnes especiais Friboi, que é um pedacinho disso aqui, depois vocês vão ver o vídeo. E eles queriam fazer uma aposta, eles queriam dar um passo adiante e criar um canal de comunicação direto com o consumidor na hora da compra. E eles queriam entender como é que isso ia rolar. E aí eles chamaram a Delé e disseram, olha, a gente tem uma geladeira e a gente quer colocar painel de LED lá. Porque a gente quer falar bom dia, boa tarde, boa noite para o cliente. A gente quer falar que tal uma picanha? E amanhã um patinho? E, sei lá, a fraldinha para o domingo? Alguma coisa assim. E aí o projeto era digitalizar 500 açougues em 90 dias, com uma testeira dessa gôndola. Acho que alguns de vocês já devem ter visto. É uma grande geladeira que fica na área fria dos supermercados, e algumas redes já estão com a tela de LED, né? Então, o objetivo era, claro, alavancar as vendas e melhorar a rentabilidade do açougue, e dar um passo adiante. Você passa para mim? Então, a ideia era valorizar essa jornada do consumidor, entender o consumidor e vender mais. Então, eles escolheram 500 pontos. A gente ainda está em processo final de digitalização, porque há todo um convencimento do varejo aceitar a geladeira, aceitar o painel de LED, entender os benefícios. Mas, rapidamente contando para vocês, dessas 400 lojas instaladas, no primeiro trimestre o resultado foi: loja que não tinha LED faturava 100. Loja que colocou LED começou a faturar 38% a mais. E isso é simples. Por quê? Porque a gente consome aquilo que a gente vê. A gente consome aquilo que a gente é provocado, né? Então, vamos fazer um paralelo aqui no mercado de vocês, no mercado de brinquedos. Eu vi a palestra anterior, muito boa, falando sobre exposição de produto. Imagina hoje que as crianças são digitais, né? As crianças estão no celular o tempo todo. Então, você bota uma criança para ir numa loja de brinquedo, como é que você atrai a atenção dela? Traz o LED, traz o digital para dentro da loja. E a partir daí estabelece uma comunicação. E se você tem isso, você pode trabalhar com os fabricantes de brinquedos para fazer o tal do Retail Media, que é uma parceria onde o fabricante compra a publicidade de você e paga o teu painel de LED, e você pode, além de colocar a comunicação dos fabricantes, fazer promoções do teu ponto de venda. Então, imagina que você faz uma vitrine com 4 produtos. Você continua fazendo essa vitrine com 4 produtos, mas você põe um painel de LED lá. Quantos produtos a mais você pode mostrar? Quanto você pode chamar mais de atenção, né? Então, esse é o conceito de digitalizar o ponto de venda e do Retail Media. Agora a gente tem um vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que é esse... Tem som. Nós fizemos um estudo, para cada ponto de venda tem um tipo de geladeira, né? Um padrão de geladeira, e lá em cima a gente tem a comunicação feita diretamente com o consumidor. E como é que a Friboi sabe que cresceu? No caixa, resultado de venda, né? É pura e simplesmente isso.
Se você deixar uma geladeira estática, não provoca o consumo, não propõe o consumo, né? Você digitalizar, você provoca, você chama atenção. É impossível a gente ver uma tela de LED mexendo e não olhar, né? A gente gosta disso. Um outro case que eu vou falar rapidamente, que aí é o varejista, né? É a Sephora. Eles têm 23 lojas no Brasil. Eles fizeram um teste conosco em uma loja, escolheram o fundo de caixa e é uma pena que eu não trouxe o depoimento do cliente, mas é assim, ele fez um depoimento para nós e disse: Elaine, é da mão para a boca. Se eu colocar no painel de LED, conheço o programa de fidelidade, a pessoa chega no caixa e fala: como é que é o programa de fidelidade? Se eu colocar promoção de batom, compre 2 e leve 3. Ela fala: onde que é a promoção do batom, compre 2 e leve 3? É assim, é da mão para a boca. Ele tem fila de espera de marcas querendo anunciar atrás do caixa. E o painel atrás do caixa é um excelente lugar para trabalhar a segunda, a terceira jornada, né? Aquela coisa dos expositores redondinhos que apresentaram na outra palestra. Imagina você ter isso apoiado com um painel, enquanto a pessoa espera, fala: compre kids, compre qualquer coisa. A pessoa vai lá e vai comprar se estiver perto dela. Ela vai consumir, ela vai fazer uma segunda jornada, né? Um outro case que eu trouxe para demonstrar, né, que tudo pode. Essa é a Drogaria São Paulo na Avenida Paulista. Esses painéis foram colocados já em 2019 e eles são utilizados para a indústria, principalmente do cosmético, fazer a sua publicidade dos produtos que são vendidos dentro da loja. Aí vão perguntar: mas Elaine, cidade limpa? Aí, São Paulo tem a regra da cidade limpa, e esse painel que já passou, ele está perfeitamente de acordo com a lei de cidade limpa. Você pode colocar a 1 metro de distância da rua, a partir daí você pode ofertar todos os produtos que você tem disponível na loja, sem descumprir a legislação. Acho que é isso, por enquanto, que eu tinha para falar. Eu queria destacar um ponto que é o seguinte: quando a gente olha o varejo, a gente olha o produto estático, né? Aquela frente de loja. Eu falo o quanto que vocês investem hoje no dia a dia em vitrinista, né? Aquele cara para poder atrair, fazer uma vitrine cada vez mais envolvente e atraente para o nosso consumidor final. Tem uma coisa, quando você coloca o conceito de vitrine viva, teoricamente você repassa toda essa condição para a indústria, porque cabe a quem produz o produto criar a situação de experiência. Então, você acaba saindo de uma despesa para um investimento nesse retorno. Lembrando, sua vitrine você tem que trocar quantas vezes por semana? O painel, você tem vários momentos. Se você entender o perfil desse consumidor, a indústria cada vez mais vai injetar dinheiro no seu ponto de venda. E isso se torna real. Só para vocês terem uma noção, hoje um ambiente em torno dentro de um Carrefour, dentro do Grupo Pão de Açúcar, quando você pega um ambiente de 10 lojas, estamos falando de um investimento de cada investidor, estamos falando na casa dos R$800. Ou seja, não é absurdo esse valor, para você ter um mês de exposição. O que vale é a frequência, o que vale é a quantidade de lojas. E aí o ROI você encontra através de parceiros. Você fala: olha, preciso instalar isso, eu tenho custo de energia, tenho adaptação e tenho a conexão de internet. Tá, você coloca isso no parceiro, você entrega, refaz todo esse business plan e aí se torna cada vez mais convincente. Porque essa é a grande sacada, né? Você mostrar que você tem frequência, você entrega aquilo e você entrega dados de alguma forma. A Mercado Consumo, hoje, ela entende de que nós, através de todo esse ambiente de retail media, nós nos tornamos o principal veículo falando desse tema já há algum tempo. Eu estou falando de quase 600 mil leitores nessa editoria. Isso mesmo, 600 mil leitores em território nacional. A quantidade de pessoas que têm procurado isso, aí você fala: porra, mas eu não tenho grana para poder colocar. Não é CAPEX, gente, não é investimento nessa hora, não é despesa.
Tá? A gente tem que ficar muito claro de que é o seguinte, se a gente fizer um custo, um estudo de viabilidade dentro do varejo, isso se torna cada vez mais real, porque você dilui aquele investimento em cima daquela indústria que investe em vocês, investe a ponto e fala assim, porra, olha, toma aqui o frente de loja, toma aqui o material de alguma forma. Então, isso se torna viável no seu dia a dia. Lembrando, a sua vitrine é uma hoje, você tem a oportunidade de ter pelo menos 100 na semana durante essa movimentação. Olha o dinheiro que está na mesa que você não consegue trazer. Às vezes, no movimento, num Dia das Crianças, em datas comemorativas, o pessoal vem, olha, mas a Mattel chegou primeiro, olha, tal empresa, tal indústria chegou um pouco antes, eu não consigo disponibilizar essa grana para você. Aqui você não tem essa disputa. Isso facilita muito no seu dia a dia. Você tem momentos para todos os gostos, né? E aí você começa, de manhã são os pais que vão, na tarde são as crianças, você tem esse momento de impacto que se torna real e vantajoso. Eu queria trazer algumas perguntas, antes de passar isso daqui. Elaine, tem um ponto que a gente sempre olha. É grana, eu colocar isso no varejo, eu não tenho margem para essa contribuição, ou seja, eu não consigo, não tenho fôlego para poder trazer, e eu estou falando de um Carrefour que, são quase 2.000 lojas, os caras estão com um pezinho baixo nessa história, porque descobriram que aquele dinheiro que estava vindo acostumado do trade, hoje vem de outra forma. Então não mudou a linha, é um dinheiro novo, é dinheiro de marketing, não é dinheiro comercial. Como é que eu viabilizo isso dentro da loja? É mais fácil quando você tem um ponto de contato, quando você estabelece sem conexões? Ou isso se torna discurso de vendedor? Não é discurso de vendedor, não. Porque senão não teríamos... A gente tem uma medida na DLED, e certamente outras empresas de painel de LED também têm, que é assim, o sucesso do nosso cliente é a segunda loja que ele pede, é a terceira, a quinta, a 10ª, né? Porque cliente não pica dinheiro, consumidor não pica dinheiro. Ele pode até fazer um teste com você, e se ele não sentir resultado na boca do caixa, ele vai desistir. Então, hoje a gente tem índice de desistência de cliente 0, praticamente, né? Não vou dizer que não seja, mas é praticamente 0. E o que a gente tem é uma loja, experimenta com um pequeno formato, faz uma parceria com a indústria. A gente já teve casos do varejista apostar sozinho e depois fazer uma negociação, seja via trade marketing de produto, desconto, até mesmo publicidade, ou em parceria com uma indústria. Então, eu tenho lá uma rede de lojas de brinquedos e vai chegar o Dia das Crianças, eu posso oferecer para a Mattel, por exemplo, uma ativação na frente da loja com um pórtico de LED, e a Mattel vai pagar isso para mim e ainda vai dar desconto, eu vou faturar mais em todos os níveis. Vou faturar da Mattel, vou ganhar em modernidade na loja, né? E vou ter mais clientes consumindo outros produtos agregados. Então, existem esses dois tipos. Além disso, nós, para o varejo, nós temos 2 modelos de negócio. O varejista pode comprar um painel de LED, que não é barato, mas ele pode seguir no modelo de locação. E aí a gente toma conta de todo o processo, e ele pode se preocupar única e exclusivamente em vender mais e negociar com a indústria. E quando você fala do regime de locação, isso vira despesa, isso abate o imposto de renda, dependendo do tipo de empresa que você tem, e você não tem nenhum investimento no momento. Você pode montar um plano de forma que, a hora que o painel ligar, ele já está monetizado por alguma indústria, já está monetizado por algum parceiro, né? Aí fala, Elaine, mas, puxa, eu não tenho indústria para fazer. Não sei se você ia me fazer essa pergunta. Eu digo, olha, a indústria o varejo de moda é um dos que mais tem painel de LED nas suas vitrines, dentro da loja. E com marca eles vendem própria, né? Marca própria. O que isso significa? Significa assim, um manequim, um modelo. Um painel de LED, 15 modelos, 10, 20. Quantos eu posso oferecer? Como é que uma mulher ou um homem entram numa loja de moda? Eu quero esse. Se eu vi um, minha chance é uma. Se eu vi 10,
minha chance de vender multiplica por 10. E as lojas fazem essa matemática e têm tido sucesso, né? Grandes redes têm tido muito sucesso. Tem um ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Nós tivemos a NRF esse ano, até para poder... A NRF é a maior feira de varejo que acontece em Nova York, no começo de janeiro. E nós estivemos na loja da Lego, na Quinta Avenida. Para vocês terem uma noção, a Lego hoje investe quase 5 bi em lojas norte-americanas. Esse dinheiro está no Brasil, MK Kassab administra esse processo e eu acho que alguns de vocês ainda não pediram essa verba. Está lá, jogando muito aberto o quanto a gente tem disponível nessa história. A Mattel, a mesma forma. Se você levar um painel de LED na vertical, ou seja, em formato, em altura humana, imagina a brincadeira, imagina a forma como você pode tratar isso dentro da sua loja. O impacto, a interação, o reconhecimento do shopper, o reconhecimento do consumidor, esse dado nutrindo o seu CRM e transitando isso para a indústria, em tempo real, vocês têm uma máquina de dinheiro e a máquina do varejo hoje não está mais na precificação e na compra. A máquina do varejo, a margem do varejo está no dado. Essa é uma informação super importante. A margem do varejo para os próximos anos está no dado. E o LED associado a câmeras e a sensores de consumo misturado com caixa podem oferecer esses dados não só para a indústria, como para o próprio varejo entender qual é o seu mix de produto que sai mais, o que sai de segunda, o que sai de domingo. É a história da Friboi. Hoje eles têm uma programação, eles construíram, eles ajustaram o estoque no formato da compra baseado no input da comunicação. Então, é uma via de mão tripla, quase, né? Indústria, varejo e cliente, que alimenta o outro dentro dessa comunicação. E a gente está aqui com o mercado e consumo, eu estou vendo que o nosso está acabando, porque a gente acredita nesse modelo, porque a gente não vende painel de LED. A gente quer que os nossos clientes tenham sucesso. A gente quer que os nossos clientes faturem mais e painel de LED pode ser um meio, né? É isso que a gente gosta de comunicar aí quando vai falar alguma coisa. Temos oportunidade de fazer 2 perguntas. Alguém gostaria de ter esse momento, alguma coisa, de trocar alguma ideia, de trazer alguma experiência bacana aqui no dia a dia? Por favor, só uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem para todos vocês. Tem muito dinheiro na mesa. Não deixem de olhar para isso a partir de agora. Se eu não tenho grana para poder colocar um painel, se eu posso trazer uma televisão, e não é qualquer tipo de equipamento, porque você tem que trazer o dado acima de tudo. Não é digital signage, é retail media. É um pouco diferente a partir de agora esse tratamento. E aí, olhando para isso, eu vou deixar os nossos contatos. Mercado e Consumo está aqui. Se vocês não leem, se vocês quiserem acompanhar nosso conteúdo no dia a dia, todos os dias nós temos, em média, umas 50, 60 notícias aí falando sobre o mercado. A gente está olhando para abrir de um jeito diferente a partir de agora. A gente entende que esse varejo pode ser estimulado. Os nossos contatos pessoais, da Elaine trazendo todo esse universo no dia a dia, e agradecer a atenção de todos vocês. E a partir de agora, façam retail media nas suas lojas, tragam retail media para a indústria, porque aí está o dinheiro, está aí a margem do nosso negócio. Obrigado, gente. Estamos à disposição para dar mais informações. Célio, muito obrigada pela sua apresentação. Elaine, obrigada por ter participado aqui com a gente. A gente tem um presente aqui para vocês, para agradecer pela presença de vocês aqui no Abrim Talks. Pessoal, a gente continua já com o conteúdo da nossa maratona de marketing.